Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição dessa temporada do Talk Jovem Cast, o podcast sobre empreendedorismo da CDL Jovem Caxias. Gostaríamos de agradecer aqui, antes de começar, a Sicredi Pioneira, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e da América Latina, que é nossa parceira, então, patrocinadora da CDL Jovem, e está com a gente aí incentivando o empreendedorismo, agora também aqui no nosso canal do Talk Jovem Cast. Bom, me apresentando, eu sou Matheus, atualmente sou coordenador do Departamento de Ensino da CDL Jovem Caxias, e estou aqui na mesa, então, junto comigo na apresentação, Maurício Afonso. Afonso, por favor, se apresente. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde quem está nos assistindo também. Meu nome é Maurício Afonso, sou atualmente o coordenador do Departamento de Gestão e Dados da CDL Jovem, e é um prazer estar aqui hoje na mesa para conversar com o Rodrigo. Então, aproveitando que o Maurício introduziu o nosso convidado, vamos para uma breve bio. Então, Maurício, quiser começar, por favor? Perfeito. O nosso convidado de hoje, então, ele fundou 3 startups no varejo brasileiro e, ao longo de 3 anos, ele fez a venda dessas 3 empresas para gigantes brasileiras. Eleito em 2021 Forbes Under 30 e destaque empresarial do IBEF, a partir da experiência de fundar e gerenciar a Zite e a Chip Delivery, desenvolveu um método próprio para construção, desenvolvimento e escala de empresas. Essa metodologia já é responsável por acelerar o crescimento de dezenas de empresas que, somadas, já faturam mais de 1 bilhão por ano. Então, hoje o nosso convidado, ele é CEO da VPX, negócio que atua por meio de programas focados na capacitação de gestores e assessoria em movimentos estratégicos. Além disso, faz parte de conselhos de empresa, dá mentorias para empreendedores e faz palestras sobre varejo, inovação e tecnologia por todo o Brasil. Bom, depois dessa leitura, então, seja muito bem-vindo, Rodrigo Miranda. Um prazer estar aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em Caxias, ele que vem direto do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês novamente, aqui em Caxias. Acho que é a minha 3ª ou 4ª passagem aqui em Caxias. 2ª com vocês aqui da CDL. Para mim é sempre um prazer, ainda mais que para a gente bater esse papo sobre negócio, sobre estratégia. Vamos que vamos. Show. Legal, de Rodrigo. Bola. Rodrigo, então, antes da gente entrar nos detalhes sobre a tua carreira de empreendedor, conta pra gente um pouco como é que foi a tua origem, onde é que tu nasceu, onde é que tu cresceu, o que tu estudou, pro pessoal de casa conhecer um pouco mais do Rodrigo. Boa. Cara, eu sou nascido e criado em Guarapari, que é um balneário do Espírito Santo, uma cidade de praia de 100 mil pessoas, que vive muito ali do turismo, né, bastante sazonal, então o pessoal vai lá passar férias, passar verão. E meus pais, sou filho de turismólogo, meu pai é turismólogo e administrador de empresas de formação, e minha mãe, ela a vida inteira, ela é pedagoga, sempre trabalhou com educação, na educação pública, etc. Então, minha criação toda foi muito direcionada a estudar, né, a priorizar. A gente, uma família simples, mas a gente sempre priorizou muito para poder viajar, para poder conhecer novos lugares, da formação do meu pai, e mais tarde herdei um pouco ali o traço do meu pai, que vem da administração, que vem também de empreender. Meu pai tem seu próprio negócio há mais de 30 anos, foi ali um acelerador da vida dele, da minha família. E saí dali de Guarapari só com 17 anos, que eu fui para Vitória, que é a capital, fui estudar engenharia mecânica na Federal do Espírito Santo. Fiz uma excelente faculdade lá na Federal do Espírito Santo, uma faculdade maravilhosa, ao contrário de diversas linhas modernas de que faculdade não importa, etc. Eu discordo um pouco, acho que foi talvez um dos principais vetores de transformação na minha vida, foi ter passado pela academia, no sentido de disciplina, de estudar, de desenvolver o raciocínio lógico, relacionamento com uma série de pessoas. A maioria dos meus sócios de hoje estudaram comigo lá na faculdade lá atrás. Então, pude ali, conhecer, ter uma nova visão de mundo. E, enfim, dali que até a gente veio para cá conversando um pouco, tive a oportunidade de fazer 2 intercâmbios, né? Fiz um para os Estados Unidos, fiz um para a Europa, muito motivado por colegas ali que já tinham essa vontade, essa visão. Eu nem sabia que era possível, né, fazer esse tipo de coisa. E vivi um pouco fora, e a gente voltou já um pouco com a cabeça fervilhando, né, de empreender, de pensar e tudo, mas eu nunca fui criado sob essa lógica de pensar em ser empreendedor. Então, eu moro em São Paulo tem 5 anos. Lá em São Paulo você tem escolas de negócio que desde que o
O moleque entra ali, ele já está sendo incentivado a empreender, pensar negócio. Eu fiz uma palestra esses dias na Link Legal. cara, levantou a mão lá um garoto no bom sentido, assim, mas novo, nitidamente, deve ter 18, 19 anos. Ele falou, cara, na minha empresa é assim, assim. Eu falei, cara, quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Eu nunca fui criado sob essa lógica, eu sempre fui criado uma lógica muito mais conservadora. A engenharia no Espírito Santo ela é muito ligada à mineração, à siderurgia. Essa é muito da matriz econômica do Estado. Samarco, Vale, etc. Fui criado para trabalhar nessas empresas, né? Mas quando chega ali para o final da faculdade, eu falei, cara, queria talvez alguma coisa diferente. E aí que minha vida começa a se conectar um pouco, cara, com quais são as outras possibilidades para um engenheiro. Aí fui descobrir negócio de consultoria estratégica, fui descobrir, cara, que tinha muito engenheiro trabalhando com finanças e tal. Aí que começa a dar uma mudada na minha visão, mas até então fui criado para ser um engenheiro padrão ali no Espírito Santo, que é uma bela carreira também, né, de muita qualidade de vida. Mas essa é um pouco da minha vida até a gente sair ali da faculdade. Que legal. E tu acha que essa parte dos intercâmbios foram decisivas para te entrar no mundo do empreendedorismo? Tu já tinha essa ideia antes de ir? Cara, foi decisivo. De novo, assim, acho que vai ficar claro aqui na nossa conversa o quanto que os relacionamentos, as pessoas que eu me conectei ao longo da vida, elas tiveram uma influência muito grande, assim, né, na minha mudança de visão e do que eu poderia fazer. E ali no intercâmbio, eu sempre gosto de trazer isso. Era um programa do governo, né, o Ciência Sem Fronteiras. E, cara, foram mais de 30 pessoas, 30 brasileiros para essa cidade que eu estava, que era Coventry. E se você pega dessa galera hoje, quem eu tenho contato, cara, tem o Vitor lá com uma startup, cara, que já levantou mais de 100 milhões. Aí tem lá o Ale, que é vice-presidente de uma boutique de M&A lá de São Paulo. Tá? Cara, a galera... Eu não sei se o intercâmbio ele fez essas pessoas mudarem de visão ou se o intercâmbio foi um filtro para botar essas pessoas juntos. Esses Perfeito. todos engenheiros ou de cursos diferentes? A maioria é engenheiro, porque essa faculdade a gente foi, que era a Universidade de Coventry, ela era muito ligada à engenharia. Não sei se foi um filtro, mas fato é que me possibilitou conviver com um monte de gente, cara, super desembolada, com uma visão mais moderna do que eu tinha sobre possibilidades na vida e mudou completamente a forma que eu via. E dali surge um embrião. Lá em 2013, cara, a gente já fazia as compras sempre por delivery lá, compra do supermercado. Eu achava isso incrível, né, cara? Então eu voltei mais ou menos com esse negócio na cabeça, né? Eu morava lá com 2 colegas de faculdade, um deles é o Tomás, que é meu sócio até hoje em tudo. E a gente voltou com essa ideia na cabeça e foi um negócio que desse embrião depois surgiram alguns dos nossos negócios que começaram ligados a delivery, a conveniência, né? Esse varejo em casa, assim, né? Acredito que dessa tua fala aqui que a gente pode tirar aí de bem importante, né, bem impactante. Primeiro, a questão da escolha, né, do curso de graduação, que não necessariamente seguiu-se para engenharia mecânica, para o polo petroquímico, enfim, de mineração que existe lá na tua região. E também a parte do intercâmbio, né, dessa troca aí de pessoas de diferentes origens, acredito eu, que tenham facilitado aí bastante e aberto esse caminho para o empreendedorismo. Total. Então, muito legal. Bom, então, já que tu introduziu aí essa questão do embrião ali, da ideia do delivery em 2013, quando que te deu, assim, realmente esse gatilho, essa vontade de falar assim, agora eu vou empreender, é agora que eu vou começar? Cara, aí é que começa a ficar interessante, né? Porque eu não escolhi isso. Eu fui empurrado para empreender, né? Porque quando a gente sai... a cronologia exata no último período eu comecei a fazer estágio numa mineradora, que era o plano natural da minha vida, né? E aí depois de um mês, e ganhando um puta salário de estagiário e tal, não sei o quê. Cara, e aí eu fiquei um mês lá, meu irmão, e aí eu falei, caraca, bicho, não é isso que eu quero pra mim não. Pô, respeito pra caramba, tem a galera lá que faz grana pra caramba. Sim. E adora aquilo, né? Uma vida muito mais... vamos dizer, regrada ali, né, do que essa loucura que eu vivo hoje. Respeito pra caramba, mas eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Entrar, ficar dentro do mesmo lugar, salinha, etc., sair, pô, não é muito isso. E daí eu falei, cara, ferrou.
vou ter que pensar e procurar outra coisa. Aí comecei a conectar com esse lance de consultoria estratégica, porque tinha alguns amigos meus começando esse negócio. Cara, lá em São Paulo tem McKinsey, tem Bain, tem BCG, grandes consultorias globais, cara, que pagam bem, meu irmão. Você vive o dia inteiro, você está em contato com outros negócios e tal. E eu comecei a estudar para isso, e é um processo de muito aprendizado, você estudar para fazer o processo seletivo dessas empresas, né? Então, meses eu fiquei estudando. E aí eu devo ter feito aí uns 13, 14 processos seletivos, tanto para consultoria estratégica quanto para banco de investimento, que na época... Tava começando, né? Tava tendo muita questão de engenheiro ir para esses segmentos e tudo. Ou pelo menos foi quando eu percebi isso. E trainees também. Aí eu fiz o trainee da Ambev. Tentei, bicho, essa cacetada de processo seletivo, e aí eu não passei nada. E... Cara, aquela frustração, né? Assim, cara, como que eu chego em casa, falo pros meus pais, pô, eles fizeram tudo, meu irmão, me deram a vida inteira fazendo um esforço de dar o melhor que eles podiam dar de educação, chegar em casa e falar, caraca, não tem onde trabalhar e tal, o que você faz, né? E aí foi nesse momento que eu falei, cara... Acho que a gente tem que se aproveitar das coisas ruins que a gente tem também, né? Acho que todos nós temos um nível de orgulho, assim, né? Uhum. Porra, eu falei, cara, não vou chegar em casa e falar isso. Já sei, meu irmão, vou falar que eu vou empreender, que eu não quero. Porra. E aí, cara, aí começa essa história. Isso foi com que idade, Rodrigo? Desculpa te interromper. Isso foi em final de 2015, com 23 anos. 23. Quando eu me formei, né, ainda ao longo do último período. E aí eu falei com o Tomás lá, que era esse meu amigo de faculdade, que é meu sócio até hoje. E falei, cara, vamos começar um negócio, tive uma ideia aqui. Vamos criar uma empresa de delivery de bebida. Na época o iFood estava começando a virar o que é o iFood hoje, né? Uhum. E a gente, só entrega comida, né? Vamos criar um negócio só entrega bebida. Aquela ideia de universitário clássica de, meu irmão, bebida rápida gelada em casa vai resolver o problema do mundo. E daí surgiu a nossa primeira empresa, que era a Zait, né? Que era uma distribuidora, um delivery de bebida que tinha um aplicativozinho, mas não era nada moderno, não era um marketplace. A gente alugou uma sala, botou um monte de engradado de cerveja dentro, comprou um monte de freezer usado, vagabundo lá, meu irmão, colocamos lá dentro, começamos a gelar a cerveja, fizemos um aplicativozinho que o pessoal pedia em casa, malha funcionava ali no início, e foi assim que a gente começou essa trajetória. Já era Zait o nome, mas era uma distribuidora de bebida. Uhum. Né? Então é aí que a gente começa. Distribuição em bairro ou já foi para a cidade toda? Cara, começou em Vitória, é uma cidade de 350 mil pessoas, né? Talvez um pouco mais. Uma cidade pequena, a gente atendia ali os principais bairros, né? Acho que no início muito apegado, né? Aquela coisa de, nossa, não vamos estender muito o raio de entrega, porque vai prejudicar, vai queimar a gente. Foi uma coisa que a gente foi desconstruindo ao longo do tempo, não o apreço com a entrega, mas, cara, de também se permitir arriscar um pouco mais, de errar um pouco mais. E aí esse é o primeiro, esse é o capítulo 0, né? Que a gente começa ali a entregar a bebida. A gente ficou mais de um ano, sem ter funcionário. Então, a gente mesmo que recebia, entregava lá as cervejas, as bebidas na casa dos amigos, dos familiares, dos clientes, né? E começou a girar assim. E ali foi, de fato, a nossa primeira grande escola, assim, né? De negócio, cara. De entender o que era gestão, o que era uma gestão financeira, o que era contratar pessoas, tudo. Então, ele foi o primeiro berço. Legal. Rodrigo, já tive a oportunidade de conversar contigo sobre esse assunto até na última vez que tu veio aqui para Caxias. Como é que foi a virada quando vocês mudaram para o conceito do negócio, né, de distribuição de bebidas para mercados autônomos também, né? Boa. Cara, aí a gente ficou ali de 2016 até 2017 com esse modelo entregando bebida pra caramba, mesmo, a mão arregaçada. Nosso escritório era o estoque, né? Então a gente ficava o dia inteiro lá dentro. E aí, cara, em 2017, acho que a gente sempre foi muito agoniado com vontade, assim, né? A gente ficava agoniado de, beleza, o negócio tá crescendo, tudo, mas, bicho... Quero fazer mais. Precisa virar. É isso aqui, nós vamos ficar o resto da vida aqui e tal, papapá. E aí eu acho que vem o aprendizado que definitivamente mudou a nossa vida. E, cara, sem dúvida, por conta dessa decisão que a gente está aqui conversando hoje. A gente falou, bicho,
vamos sair daqui do nosso escritório, que era o estoque, e vamos em outras empresas de gente que já fez coisas grandes, já fez isso que a gente está querendo construir de empresa, de negócio. Vamos pedir ajuda. Acho que a maior ferramenta de empreendedorismo que existe é pedir ajuda, né? Da maneira correta, Sim, claro. com respeito ao tempo dos outros. Pedir ajuda. E numa desses pedidos de ajuda, a gente tinha uma empresa que pedia muita bebida com a gente, que era o PicPay. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente em casa conhece o PicPay. O PicPay é do Espírito Santo. E a gente já usava há anos, desde que tinha começado, porque começou lá. E aí um dia eu falei, cara, vou lá no PicPay entregar bebida e vou achar o CEO desse negócio, vou pedir ajuda, encurtando uma longa história. Fui, entreguei bebida, fiquei procurando lá o CEO do PicPay, disse, achei o Diogo, que era o CEO do PicPay na época. Parei no corredor, falei, cara, deixa eu te falar um pouquinho do que a gente estava fazendo, etc. Eu falei, não, eu conheço vocês, pô, sempre peço na Zite, peço o chopp lá e tal, não sei o quê. E ele falou, cara, porra, acho que vocês até estão mandando bem, mas esse negócio aí não vira, né? Acho que a gente precisa repensar. Dali, comecei a trocar uma mensagem com ele, chamei ele pra gente tomar uma lá na Zite, que era um papo de 1 hora, virou um papo de 4 horas. E ali a gente criou um conselho consultivo para uma empresa que faturava menos de 30 mil reais por mês. Isso em janeiro ali de 2017. Então a gente falou, cara, nós vamos nos reunir uma vez por mês, né, para discutir os resultados, o planejamento, para onde que a gente vai, etc. E aí, cara, novamente, vem uma pessoa que, cara, pega a sua visão que tá aqui, faz assim, pau! Né? Explode esse negócio. E ele começa a falar de coisas com a gente de valuation, e de captar recursos, e de expandir, de acelerar, e de, cara, vamos testar. E a gente muito executou ali, meu irmão. Ele falava com a gente num dia, no outro dia a gente já tava botando para rodar, etc. 3 meses depois disso, então ali abril, a gente estava decidido a mudar o modelo de negócio da Zite, de um delivery de bebidas para um modelo de lojas autônomas. A gente estava decidido a criar uma nova empresa para ser um marketplace de delivery de tudo, que veio a ser a Chip depois. E a gente estava finalizando nossa primeira rodada de investimento. Legal. Isso de janeiro até abril, a gente finalizou a primeira rodada, foi dia 17 de maio, se eu não me engano, de 2017. 4 ou 5 meses aí. Aí, assim, porque se a gente for falando, você vai vendo várias grandes viradas de chave, né? Mas acho que essa é aquela que, meu irmão, explode sua cabeça e fala, cara, você é um merda, você não sabe nada, você tem que ouvir quem já passou por isso, você tem que aprender, cara, que é muito melhor você não saber nada e ser um grande executor e ter gente boa do seu lado do que ficar querendo ser o dono da verdade, etc. Né? Aquele negócio explodiu minha cabeça. A gente levantou, na época, 550 mil reais. E eu lembro quando a gente viu na conta, eu nunca tinha tido mais de 2 mil na minha conta. A gente viu e falou, nossa, ficamos milionários, né? Agora esquece e tal. E aí, mas cara, mantivemos ali, pé no chão e tudo, fazendo plano. E sempre muito conectado com isso de, cara, ter uma estratégia, ter um bom planejamento, um foco em finanças, cara. Todos os meus sócios, se sentar para conversar com eles, cara, eles vão falar com profundidade sobre finanças, sobre gestão financeira, sobre os relatórios, vão saber analisar um balanço, uma DRE, um fluxo de caixa, etc. Isso é o nosso berço. Nosso berço não é tecnologia, não é inovação pela inovação, etc. O nosso berço é muito mais financeiro, numérico, até pela, talvez, nossa formação acadêmica. Sim. E aí começa essa virada. Aí, cara, a gente tem a Zite, como acabou aquele modelo de delivery de bebida, vira um negócio de loja de conveniência autônoma na rua, para quem eventualmente não conhecer, a gente começou a fazer lojas de conveniência no meio da rua, 24 horas, sem funcionário, todo mundo entrava com o aplicativo, comprava, e abrimos uma segunda empresa, assim, que os sócios eram o mesmo, mas ela era outra estratégia, outra operação, buscando novos investidores, outra tese, separado, né? E aí a gente começa a contratar gente, começa a fazer novas rodadas de investimento e entrar um pouco mais nesse flow, né? Essa eu acho que é a mudança ali, né, de visão, de um pouco da virada aí que foi dando os negócios. Sim, para quem está nos ouvindo, né, nesse momento, acho que é bem importante prestar bastante atenção nessa história, né, do Rodrigo, que ele acabou contando aqui, porque puxa muitas características empreendedoras que vocês devem já ter ouvido falar. Inicialmente lá a questão de mão na massa, né, colocar na prática, Rodrigo, os sócios dele, fazendo as entregas das bebidas, e depois na virada de chave eles terem essa coragem de, vamos falar com quem entende, porque minha empresa pode estar aqui fazendo sucesso, eu vou fechar minha mente, fechar minha visão e não pensar
em ampliar, né? Então, essa coragem de falar com o pessoal da PicPay, né? Enfim, de trazer esse relacionamento e fazer disso algo de expansão de negócio, esse pensamento, né, de crescimento também, acredito que seja muito válido. Então, né, desde já, parabéns, Rodrigo. A gente já falou várias outras vezes, mas, enfim, é com certeza aí uma boa história, um bom exemplo para quem está querendo empreender, né, e falar um pouquinho do mundo do empreendedorismo. Se eu puder só acrescentar um ponto, cara, que isso sempre gera dúvida, assim, né? Pô, o Diogo, ele é meu irmão, meu sócio, a gente fala praticamente todos os dias, desde 2017. E eu fui tendo diversos outros mentores, cara, assim, ao longo desses anos, mas acho que é um ponto legal para adicionar para a turma, cara. O que faz, né, uma pessoa que ela já tem patrimônio, já tem sucesso, etc., ela tirar o único recurso dela que é escasso, igual o de qualquer outra pessoa, para te dar, que é o tempo. Eu acredito muito que a principal moeda de troca que você tem, cara, é você executar aquilo que você está recebendo como conselho, como direcionamento. A gente sempre focou muito nisso. Para mim é quase, cara, que honrar o tempo do cara, irmão. O cara sentar comigo, gastar 2 horas da vida dele. O cara que não precisava fazer isso. Muitas vezes o cara não vai nem ganhar nem um centavo a mais por fazer isso com você. O que a gente entende de chamar de troca, meu irmão? No outro dia essa porra tem que estar rodando. Se fizer sentido, se a gente tiver alinhado, sair concordado, no outro dia tem que estar rodando. Então isso é uma coisa que a gente sempre focou muito. E eu acho que fez algumas pessoas toparem dedicar o tempo delas pra gente, né? E ajudar a gente a construir um pouco dessa jornada que está em construção, né? A gente está fazendo aí nossos negócios. Que legal, Rodrigo. E aproveitando, quando é que começou essa questão de grandes empresas verem os teus negócios? Como é que começou essa relação entre grandes empresas, né? Até pela questão da venda depois. Conta pra gente um pouquinho. Boa. Depois dessa parte, pegando o gancho ali, né? Quando a gente coloca para rodar, que é no final de 2017, loja autônoma da Zite, aplicativo da Chip rodando. A Chip no primeiro ano já sai de 0 para 1 milhão por mês. Já saiu de uma cidadezinha de Vitória e foi... Cidadezinha não. Uma cidade para ir para 3 estados, que a gente expandiu 3, 4 estados em um ano. A gente fez um movimento, é claro que eu sempre muito em contato com fundos de venture capital, com parceiros, etc. A gente fez um movimento, cara, que é um movimento arriscadíssimo, que é você ir para São Paulo, né? Você sair lá da sua cidade pequena e ir para São Paulo, abrir o seu negócio lá. A gente fez isso com a Zite, fez isso com a Chip no início de 2019. Em abril de 2019, a gente abriu a primeira loja da Zite, a gente inaugurou a primeira loja da Zite em São Paulo. E essa loja era em frente a um Carrefour Express. Então, um belo dia, os executivos do Carrefour viram que a gente estava abrindo a Zite. E aí a Paula Cardoso, que era CEO lá de uma divisão do Carrefour, me ligou. Tinha algum amigo em comum que conectou e tudo. Foi, Rodrigo, tal, a Paula aqui do Carrefour, etc. A gente viu ali que vocês estão abrindo um negócio. Pô, vamos bater um papo? Falei, porra, lógico, o maior prazer do mundo, né, cara? Molecão, cara, recebendo uma ligação dessa, assim, só a honra, né, cara, de você poder sentar, ouvir, aprender. E aí eu sentei com ela nesse mesmo dia, isso foi lá para março de 2019, e a gente desenhou, cara, vamos fazer uma parceria, o Carrefour opera aqui, a parte de varejo, vocês focam na tecnologia e tal, e, cara, aquilo ali era música, né? E assim foi, e aí um mês depois a gente inaugurou a loja já em conjunto, era uma loja da Zite que tinha a parceria do Carrefour operando. Pô, o Carrefour, maior varejista do Brasil, né? Um dos maiores, mais icônicos do mundo. Esse negócio trouxe muita visibilidade para a Zite, para a Chip, né? Para a gente como um todo, assim. E possibilitou, cara, a gente fazer ainda mais conexões. Eu sempre tive uma agenda muito direcionada para fora do escritório também. E, cara, ter tempo para isso, que é uma coisa que às vezes, quando a gente... Né, nós somos pequenos e médios empreendedores, às vezes a gente não tem essa consciência, a importância de ter um tempo livre, às vezes, né? Para pensar no negócio, Para pensar, para sentar, tomar um café com alguém, para jogar um papo fora. E, porra, às vezes você pode, jogando papo fora, você pode ouvir uma ideia que muda a sua vida, né? E tudo. Sim. Então, eu sempre tive agenda
para isso, muito provocado pelo Diogo, inclusive. E comecei conhecendo isso e tal, e ia sempre conectando. Era Carrefour, era não sei quem, lá. Até um dia que uma das empresas foi... uma dessas conexões foi com o Daniel Mendes, né? O fundador, o dono, o presidente da Sapori, que é o maior grupo de alimentação corporativa do Brasil. Já tinha ouvido falar dele várias vezes e, porra, cara, o cara que saiu do nada e virou um capa da Forbes e a empresa faturou 3 bi ano passado, né? Um negócio fenomenal. Sentei com ele, a gente tomando café, etc. E ali foi em abril, maio de 2019. E dali até o final do ano a gente começou a construir essa primeira venda do controle das nossas empresas, né? Que foi tanto da Zite quanto da Chip, lembrando que eram empresas separadas. Sim. A gente vendeu o controle das duas para a Sapori, né? Na época, para vocês terem ideia, eu tinha mais de 20 investidores nas duas empresas ali. Então foi uma negociação longa, né? Um filho mesmo, assim, para nascer e tudo, muita negociação, muita discussão, muito teste de sanidade, teste psicológico no meio disso tudo, mas um novo MBA, assim, cara, um ano que marca realmente um divisor de águas, assim, e todas essas coisas, cara, a gente sempre se aproveitando no bom sentido para alavancar relacionamentos verdadeiros, né? Então isso se reflete nessas conexões com grandes empresas, etc. E aí o primeiro capítulo de M&A que a gente tem é esse com a Sapori lá em 2019, vai fazer 5 anos agora. Sim, legal. E dá para se dizer, então, que nunca foi algo que vocês almejaram lá no início, a gente quer fazer essa empresa crescer para vender para alguém grande do mercado. Foi uma consequência que foi indo conforme as relações que vocês iam conquistando. Cara, eu acho que a gente nunca acreditou que daria para fazer nesse tempo, mas era uma coisa que a gente já estava se preparando. Tanto é que em 2018, um ano antes, eu fiquei uma semana lá no INSPE estudando M&A. Então, assim, a gente começou... lá em 2016, quando a gente começou a empreender, eu nunca tinha ouvido falar em M&A, em Venture Capital, nada do tipo. Mas lá em 2018, eu comecei a entender que existia essa indústria. E eu falei, cara, esse negócio é fenomenal. E hoje, né, eu trabalho também assessorando alguns M&As e eu acho que é um dos maiores vetores de transformação de vida de um empreendedor, etc., é construir uma empresa que tenha um valor que você consiga vender, antecipando alguns fluxos de caixa dessa empresa e tudo, né, cara? Então, foi um misto de, cara, a gente não esperava, mas a gente se preparava, sabe? Era um negócio desse, assim. A gente falando aqui, o Rodrigo até citou aqui o M&A, né? Que se der para resumir para quem está nos ouvindo, o M&A é como se fosse uma transação de empresas que tu coloca dinheiro para... É uma empresa comprando a outra, né? Assim, o termo técnico, né, do M&A é Merger and Acquisition, que é fusões e aquisições, mas na prática, 99% tem alguém comprando alguém. Então, empresas grandes, muitas vezes elas chegam num patamar, por definição, todo o crescimento de modelo de negócio ele é limitado, né? Ao tamanho do mercado, o que quer que seja ali. Então, ela chega muitas vezes num patamar que, cara, ela vai ter que crescer através de forma inorgânica, que a gente fala, né? Não é mais dentro de casa, adquirindo clientinho e tal. É comprando outras operações, seja para crescer, seja para abrir novas frentes de negócio, novas linhas de receita. Então, é disso que se trata essa indústria de M&A, né? Que movimenta, cara, bilhões e bilhões aí todos os anos. Show de bola. Então, falando, né, nesse assunto, toda essa experiência adquirida nesses anos, né, nessas trocas que você comentou ali com a Zite, com a Chip também. Atualmente, né, o teu projeto atual é a VPX, né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente qual é a principal frente da VPX, o que tu traz, né, como CEO da empresa agora, com a proposta de valor dele. Boa. Acho que só para agregar um elemento, fechar o ciclo ali, depois de 2019 vem Covid, né? E no meio do Covid dá aquela bagunçada toda. E no início de 2021 a gente vende aí dessa vez 100% da Chip, que era uma empresa de delivery, a gente vende 100% ela para Americanas. Então foi o nosso segundo M&A ali. Né? Essa empresa tinha como controlador a Sapori, mas a Chip a gente desmembrou ela em 2021 e vendeu 100% para Americanas, que virou a Americanas Delivery. A partir desse momento eu deixei de ser o CEO da empresa, fiquei como advisor lá. E é mais um capítulo, porque você vai para dentro de uma empresa listada, capital aberto, outro nível de governança, etc. Papapá.
E assim ficamos até o final de 2022, início de 2023. Eu como executivo na Zite, como advisor ali na Americanas. E quando eu saio das empresas, a gente, porra, o que vai fazer da vida, né? A primeira coisa que eu fiz foi, cara, vou passar um tempo na Itália, que era um sonho antigo, vou ficar um tempo lá na Itália, fiquei um mês lá na Sicília e muito refletindo, né? Eu acho que numa situação dessa, pelo menos você consegue respirar. Não é, nossa, resolvi a vida, não é isso, mas você consegue respirar e falar, cara, posso de alguma forma escolher um pouco o que eu vou fazer daqui para frente. E eu já participava de alguns conselhos de empresas tradicionais, etc., muito com escopo de estratégia, de gestão, e não de tecnologia, né? Não de inovação, mas muito de estratégia de gestão, trazendo essa pegada de gestão financeira. E, cara, como é que você escala isso? Porque, primeiro que assim, cara, o pessoal olha de fora, acha que o trabalho de um conselheiro é sentar uma vez por mês lá e ficar divagando sobre a vida. Você está sendo colocado à prova o tempo inteiro como conselheiro. Né? Não é uma reunião, são várias interações que você tem ao longo... Né? Antes de começar aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu estava alinhando a reunião de conselho que eu vou ter amanhã, que me toma, cara, quase que o meu dia inteiro ali. E sempre reuniões que desgastam, né? Que consomem muita energia. Então, como é que você escala esse negócio? Né? Não escala muito. E eu acho que empresas desse middle market, empresas médias, etc., elas... Quase nenhuma delas está preparada para, de fato, ter um conselho. Né? Tem que começar um trabalho de planejamento, um trabalho de gestão, um trabalho de gente, muito antes de você ir para um trabalho de um conselho formal, de administração, enfim, o que quer que seja. E, junto com os meus sócios, eu sempre tive essa visão de que, cara, a gente tem um jeito muito old school de tocar os negócios, old school no sentido de valorizar muito aquelas coisas que funcionam há décadas e décadas e décadas e não ficar só olhando para o que é tendência para os próximos anos. Perfeito. São conservadores, vamos dizer assim. Conservador no sentido assim, cara, o feijão com arroz, se você pegar os últimos 100 anos de estudo de gestão, administração, etc., se você aplicar no seu negócio, você muda a vida do seu negócio. Sem inteligência artificial, sem tecnologia, sem time de desenvolvimento, você muda a vida do seu negócio aplicando coisas que há 100 anos está todo mundo falando e está de graça o conhecimento. Então, e a gente sempre... foi muito para essa linha da simplicidade, de entender isso tudo. E aí eu provoquei eles um dia e falei, cara, eu acho que a gente manda bem nisso, manda relativamente bem nisso. Acho que tem uma demanda de mercado, pelas empresas que eu estou participando, tem uma demanda absurda de consultoria, de gente que entra, entrega conhecimento, coloca braço para fazer, etc. A gente podia criar. E a gente chega na VPX, cara, que é essencialmente uma consultoria estratégica, raiz, que é, cara, entrar na empresa, entender onde que ela está posicionada de mercado, com quem que a gente quer competir, com quem que a gente não vai competir, como você falou de propósito de valor, né? O que a gente vai entregar de único nesse segmento, quais são os clientes que a gente quer atender, o que esses caras reconhecem como valor, como que a gente se estrutura dentro de casa, como que a gente estrutura os nossos departamentos, etc. Então, toda essa estruturação de estratégia, transferir isso para um planejamento financeiro muito robusto e desdobrar isso no sistema de gestão é o que a gente faz dentro das empresas e depois a gente acompanha a implementação, a gente entra na implementação de todos os nossos clientes. Então a gente é essencialmente uma consultoria estratégica, que a gente tem também um braço de educação executiva, porque precisa formar executivos dessas empresas para executarem um plano. Sim. E temos o nosso braço de M&A, onde a gente assessora vendas, transações de empresas, né? A gente comentou agora há pouco aqui. E, cara, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é o trabalho que eu toparia fazer sem ganhar para isso, né? Então, para mim, é uma felicidade muito grande poder conduzir um negócio desse com os mesmos sócios que eu tive nesses últimos anos. Estamos indo aí, a gente tem 1 ano de empresa como VPX, estamos indo agora para quase 30 pessoas no time já. Cara, nesse 1 ano a gente deve ter atendido aí mais de 60 empresas, de tudo que é segmento você imaginar, desde processamento de peixes até indústria de joias, etc. Então, cara, pessoalmente é um negócio que me satisfaz muito e que eu acho que, cara, tem uma oportunidade gigante, cara, que é transformar essas empresas pequenas e médias em empresas que pensam de forma mais estratégica, que entendem que o jogo não é só crescer, o jogo é rentabilizar, e às vezes para rentabilizar é melhor você crescer menos, né? Trazer esse tipo de provocação, cara, não é só faturamento, não é só venda, é como é que a gente olha o retorno financeiro para o acionista. Então, acho que esse é um pouco do que a gente está buscando aqui, cara, tem sido divertido demais. Muito legal.
Dentro da tua fala, Rodrigo, acho que também vale a pena a gente frisar essa questão do conhecimento, né? Que a gente vê cases na carreira do empreendedorismo, né? Case de sucesso, que a pessoa às vezes saiu do nada, às vezes com pouco conhecimento, foi lá, teve uma boa ideia, fez o negócio acontecer. E que às vezes vai muito assim, bate no peito e diz, minha intuição vale porque eu sei, Claro. porque eu fiz e tenho essa fonte, né, de conhecimento. Mas a gente falou aqui diversas vezes, você falou da universidade, né, da questão da importância de entender conceitos antigos da administração, por exemplo, né, que você citou aqui alguns. Essa questão do conhecimento realmente, pelo que tu falou, está em falta dentro, né, das empresas, dentro dos negócios. Eu acho que realmente isso vai ter um impacto daqui para frente muito maior nas decisões. É isso? Cara, o que eu enxergo é que nas últimas décadas, etc., o Brasil era um país ainda que aceitava negócios progredindo e crescendo, etc., de uma maneira, pode dizer, talvez um pouco mais amadora, tá? Isso não é crítica a ninguém. Acho que, meu irmão, tá ganhando dinheiro, fazendo o certo, parabéns, tudo certo, vamos embora. O fato é que, cara, e isso é estudado, a gente vive cada vez mais um cenário de hipercompetitividade. Então, a competição ela vem de tudo quanto é lado. Pô, se você tem uma operação de alimentação, você não está mais competindo só com um carinha que tem uma operação do seu lado. Você está competindo com uma série de aplicativos, você está competindo com uma cacetada de coisa. Então, esse cenário de hipercompetitividade, ele, de novo, tecnicamente, o resultado final dele é todos os setores eles vão ver suas margens sendo espremidas ao longo do tempo. É isso que acontece, né? Tem lá a lei dos retornos decrescentes, que ela diz que todo modelo de negócio, no infinito, vai ver sua margem reduzir até virar o custo de capital, ou seja, basicamente só remunera lá o custo de oportunidade do seu capital, mais um prêmiozinho pelo risco. Então, cara, se cada vez mais a gente está vivendo um cenário de hipercompetitividade, o que te faz sair desse lugar, dessa média do mercado? É um negócio chamado estratégia. Beleza? Que é você entender como criar diferenciais, operar o negócio de maneira diferente dos seus concorrentes, para que você possa ter mais retorno financeiro. É isso que a estratégia se propõe a fazer. E a estratégia não é feita no Excel, ela é feita no Word, né? Uma tese. E depois a gente precisa de gestão. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem menos espaço para amadorismo dentro dos negócios. Pô, Rodrigo, mas você está falando de coisas aí, estratégia, Ambev. Não, cara. Não, eu dou 300 exemplos. Posso ficar até amanhã aqui dando exemplo de empresas pequenas que aplicam estratégia, que tem muito mais retorno financeiro. Eu tô falando aqui de dinheiro, eu não estou falando aqui de aparecer mais, de faturar mais, estou falando de ganhar mais dinheiro. Né? Não é para isso que a gente está aqui? Exato. Não é para isso que a gente está aqui, abrindo uma empresa, CNPJ, assumindo o risco. Ah, não, mas meu propósito... Cara, a primeira coisa é você tem que criar valor. O que você vai fazer com esse valor que você criou? O problema é seu. Se você vai usar para ajudar outras coisas, não me interessa, mas a primeira coisa nós temos que criar valor. Criação de valor é o tema que a estratégia se propõe a resolver. Então, eu acho que cada vez mais a gente não vai ter espaço para... Não, cara, tô tocando negócio aqui do meu jeito e vai indo, etc. Porra, cara, todas essas questões tributárias, esse cruzamento financeiro... Isso vai ter que fazer as empresas serem mais estratégicas, fazerem escolhas, saber o que ela entrega para o cliente, o que ela não entrega, né? Isso que faz o negócio ficar de pé. Show. E a prova disso são a variedade, né, de ramos que tem procurado a VPX também, a variedade de tamanhos, né? Empresas que talvez faturem pouco em relação a outras, né? Mas acho que isso mostra aí realmente a importância, né, desse contexto de estratégia e gestão, né, no mundo dos negócios. Legal. E, Rodrigo, até para quem está nos assistindo, vale a pena frisar então que o motivo da vinda do Rodrigo para Caxias do Sul é que ele vai ministrar então um curso de 2 noites com os integrantes da CDL Jovem aqui de Caxias do Sul. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o que tu vai falar, o que tu vai abordar nesse curso, para quem está em casa aí conhecer um pouco mais. Boa. Cara, eu espero que não só eu fale, mas que a gente possa ter uma troca. É sempre muito bom quando a gente pode ter case ali
das pessoas, cases reais para a gente provocar e pensar em conjunto. Mas, cara, primeira noite a gente vai falar só sobre estratégia. Só sobre estratégia. Provocar conceitos básicos, cara, entender por que é importante você se estruturar para atender um segmento do mercado e não querer atender todo mundo. Entender como pensar propostas de valores distintivas e por que isso é importante. Entender como se estruturar a partir disso. Trade-offs. O que eu faço muito bem, o que eu escolho não fazer muito bem, porque é isso que mantém financeiramente saudável uma empresa. Né? E como que eu posso transformar isso num sistema de gestão, né? Que aí já é o tema da nossa segunda noite. Quais são as ferramentas indispensáveis? O que é gestão na prática? Que não é motivação, não é ficar... Não, a gestão, cara, é um negócio muito simples. É como é que eu entrego as metas, ou seja, entrego o plano, atinjo meus objetivos, né? Através de um time de pessoas trabalhando em conjunto de forma coordenada e fazendo, obviamente, o que é certo, né? Dentro das empresas. Então, quais são as ferramentas para a gente levar isso para dentro das empresas? Né? Vai ser o tema da nossa segunda noite. Então, nós vamos ter umas 5 horinhas ou o quanto o pessoal aguentar me ouvir, para a gente poder entrar bastante, provocar bastante. Espero ser provocado também. Acho que negócio, cara, a única certeza é que não tem certo e errado. Então, sempre venho muito para aprender também, conhecer muita gente. E vamos ver o que o pessoal vai achar aí. Que legal. E teremos casa cheia, né, Matheus? Ah, sim. Informações. Quase todos os integrantes estarão presentes, né, nesse treinamento aí com o Rodrigo. Como ele falou, esperamos que seja uma troca muito bacana. A expectativa está bem alta. E acredito que é isso, gente. Só por esse spoiler aqui que a gente teve, então a gente já consegue ter uma noção de que essas horas, 5, 6 horas, vão ser poucas aí. Matheus, deixa eu até aproveitar. Rodrigo, o que tu deixa como sugestão, como, enfim, alguma dica que tu dá para quem está ouvindo a gente e sobre essa questão do empreendedorismo, o que deve ser feito, o básico bem feito, como tu já comentou, né, ao longo da nossa conversa. Mas o que tu deixa assim de conselho para quem está ouvindo e tem uma empresa pequena que quer estar movimentando um pouco mais e chegando a patamares como você chegou com as suas empresas? Acho que a primeira coisa é não vender sonho ou empresa perfeita, tá? Acho que eu não faço parte desse movimento que vende que uma empresa roda sozinha e não tem problema. Acho que tem uma mensagem de realismo, cara, que as empresas são construídas naquela labuta insana do dia a dia, né? E comigo não é nada diferente. Então, acho que talvez o primeiro recado é esse. Não se iluda com esse monte de vendedor de sonho falando que, cara, que existe um jeito de você ganhar dinheiro sem fazer nada e não é isso que eu me proponho a fazer. Acho que, dado o nosso contexto aqui, poderia deixar uma série de dicas, mas a gente vive... Aqui no Brasil é muito comum, né? A gente ouvir uma descredibilização sobre o lado técnico de gestão e de administração das empresas. Talvez o que eu aprendi nos últimos anos é que a prática e a teoria, elas não são coisas separadas. Tem sempre aquele negócio, né? Na prática a teoria é outra. Cara, isso, com todo respeito, é de uma burrice tão absurda. Porque quando você vai entender, estudar hoje é gratuito. Vou dar um exemplo clichê aqui. Eu não estou falando de inteligência artificial, mas, cara, eu entro no chat GPT e falo assim, cara, queria entender um pouco sobre cultura organizacional. Quem são os autores? Edgar Schein, não sei quem. Tá bom, cara, me fala sobre a obra de Edgar Schein. Cara, de graça lá, assim, né? Quando você começa a estudar, você começa a entender que a teoria ela foi criada a partir da observação prática. E não é a prática que... Né, é até meio óbvio quando você fala isso. Não é a prática que está tentando se adequar a uma teoria. A teoria ela foi criada a partir da prática. Então, o que eu quero dizer com isso, cara? Se você quer acelerar uma jornada de negócio e não precisar esperar 40, 50, 60 anos para ter um negócio mais próspero ou maior, buscar conhecimento. E existem várias formas disso. Eu sou um cara que leio muito pouco. Eu não li 10 livros na minha vida. Mas eu busco outras formas de conhecimento, seja estando com pessoas, criando esses relacionamentos verdadeiros, ouvindo histórias, ouvindo podcast que seja, como esse que a gente está aqui. Tem outros meus aí que eu falo de coisas muito mais técnicas, né? Que dá para você consumir ali, ouvindo na academia, etc. Então, acho que no final do dia, a lição que os meus pais me deixaram, né, cara? Estudar, bicho. Né? E eu acho que nunca esteve... Olha que loucura! Nunca esteve tão barato estudar e aprender, e a gente nunca pagou tão caro para estudar e aprender. Verdade. Olha que coisa maluca. Não existe fórmula mágica, existe bunda na cadeira,
entender que para aprender vai ter que estudar. As pessoas querem aprender, mas não querem estudar. E, cara, se você colocar em prática o feijão com arroz, cara, você tá na frente. Falo isso de causa vivida de mais de 80 empresas que eu já vivi de dentro. Se você botar em prática o feijão com arroz, você tá na frente de 95%, 98% das empresas no Brasil. Se falar de empresas pequenas, vai estar na frente de 99% delas. Então, fazer o básico, estudar, se comprometer com o processo, ter um pouco de calma. Tem a galera nova, né? A gente também é novo, mas tem a galera mais nova. Aquela ansiedade, eu entendo, mas canaliza isso para um negócio que possa se materializar. Canaliza essa ansiedade para estudar, para ir atrás de pessoas que você possa aprender e não para ficar achando, cara, que você está fazendo tudo errado e vai começar outro negócio e outro. Eu falei que eu criei 2 negócios, mas não façam isso. Cria um, foca em um, trabalha, consistência, ao longo dos anos. Gente boa, gente decente, que tende a dar certo. Que legal, Rodrigo. Maravilha, então, Rodrigo, muito obrigado. Pessoal, com esse recado, então, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Eu que agradeço. Um prazer Obrigado, te Rodrigo. receber aqui. Agradecer a Sicredi Pioneira, nossa patrocinadora, ao Afonso, que me acompanhou aqui nesse podcast. E até a próxima, gente. Valeu, um abraço.